gente! Está começando o último episódio dessa super temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E esse episódio é um episódio super especial, como os outros, mas esse tem um gostinho diferente, porque nós nunca trazemos a nossa história aqui para o podcast. E como o tema dessa temporada é a mentalidade empreendedora, não só nas carreiras de arquitetura, paisagismo, artes, enfim, mas dos meus sócios. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o EARC, sobre o EARCcast, sobre o EARC Mind, sobre todo o nosso ecossistema, para vocês entenderem um pouquinho sobre tudo isso que a gente está construindo em prol de vocês, para vocês. Hoje eu estou aqui com Roberta Rebouças, muito bem-vinda de novo. Obrigada. Delan Salazar. Eu aqui outra vez. Outra vez. Gustavo Azevedo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos conversar bastante com a galera aí. Vamos. Hoje vai ser uma roda de conversa entre sócios, mas para vocês entenderem tudo que a gente está construindo aí para vocês. E eu acho que a gente pode começar do começo? Vamos começar do começo? Na verdade, a gente gravou um episódio onde a gente falou sobre essa resistência ao digital. Uhum. E nós tivemos essa fase também, né? Nós viemos literalmente do analógico, do impresso com a revista de casa, da TV com o programa de casa. Nós fomos o primeiro programa local na época a fazer um programa em canal aberto, na época não existia isso. Enfim, mas a gente sabia que isso tinha um prazo de validade. O digital já estava aparecendo, nós estávamos preparados para essa mudança, mas eu não, né? Eu realmente, assim, foi uma transição mais difícil, mas eu entendi que se eu não mudasse, eu estava fora do mercado. Uhum. Então, com essas mudanças, a gente criou uma série de produtos do EARC, da marca EARC, mas a gente tinha que voltar com o primeiro, né? Dar o primeiro passo. E como o nosso reconhecimento é muito através da comunicação, a gente decidiu entrar com o EARCcast, que logo na primeira temporada foi um sucesso. E na segunda temporada, na terceira temporada, nós fomos convidados para participar da Casa Cor, né? E ali eu já tinha toda uma estratégia de tráfego pago, que eu cheguei a conhecer em 2019, fiz meu primeiro lançamento digital naquela época. Eu realmente, assim, vivi intensamente esse mundo para me conseguir transitar. E daí acabou que entra o Gustavo nessa história, né? Gustavo, conta pra gente como foi entrar nesse universo que já existia há um tempo, mas nesse momento tão decisivo que foi nesse retorno para o digital. A minha experiência, né? Eu sou totalmente do digital, né? Hoje no nosso grupo de empresas lá, ela é muito voltada em tecnologia e tudo digital. Então, quando eu conheci, né, a Dai, ela falou comigo, né, a respeito desse projeto do EARCcast, primeiro eu vi, assim, a dor que eles estavam na questão de conseguir, né, tá bem no começo, que a gente pegou bem no começo do canal, tinha 250 inscritos, né, na época. Então a gente viu que a gente poderia ajudar primeiro muito com tráfego, né, pago muito estratégico, né, para aumentar o número de inscritos e principalmente a visualização dos canais, né? E deu muito certo. O EARC hoje está batendo, acho que 60 mil inscritos. Ultrapassou, né, já isso. Então a primeira visão foi essa, né? Eu entrei para prestar o serviço mesmo para o EARC. Mas quando eu estive na Casa Cor, né, e vendo todo aquele ecossistema, conversando com os arquitetos, vivenciando, eu vi que tinha um potencial muito grande de começar a construir produtos, né, dentro desse setor. E foi isso que a gente fez, né? A gente começou ali, começou o EARCcast ter muita visualização, ter muito brand, né, dessa marca. A gente passou, por exemplo, o EARC Mind, né, que retornando, mas num formato menor do que eles estavam acostumados a fazer no passado, né, que era o encontro do EARC. E usando tudo isso, né, um dos canais que a gente mais usou para conseguir ter seu sold out lá no EARC Mind foi o tráfego pago e com IA, atendendo, inclusive uma empresa nossa de IA atendendo esses leads. Então o que a gente viu? Era um mercado que suportava muita tecnologia, um mercado muito amador ainda no tráfego pago. E
E o que chamou a minha atenção também, quando eu conversava com os arquitetos, e seja qual for, né? As pessoas só tinham a visão da arquitetura, não tinham a visão de negócio dentro do segmento de arquitetura. Né? Então eu falei, a gente conversando com a Dai, né, surgiu a oportunidade de a gente virar sócio, né, da empresa, a gente viu que tinha um potencial muito grande a empresa, e assim a gente entrou, né, analisando tudo isso mesmo. Então, para a gente, e de lá para cá, a gente cresceu muito, né? Então, e vem crescendo com ramificações. Agora surgiu o EMARC aí, né? Uma ramificação aí do EARC, né? Com você, com o Delan. Então, foi dessa forma que a gente começou muito, sim. Não, e é interessante que é bom comemorar os marcos e relembrar os marcos, né? Porque no início, lá na segunda temporada, vocês saíram de 1.000 inscritos para 15 mil inscritos, né? Na verdade, ele falou 250, mas eu nunca vou esquecer esse número, porque ficava... pedindo para mãe, irmão, tio, tia, primo, 263 inscritos, e a meta era a gente chegar em 1.000 inscritos até o final do ano, e chegamos em 15 mil inscritos, assim, foi surreal. E o bacana, assim, que o Gustavo sempre fala isso, e eu comecei a entender que a campanha, ela demora um tempo para pegar a inteligência, mas depois que ela pega, os números começam a ficar mais previsíveis. Então, assim, isso é bem importante, assim, da gente falar, porque por mais que a gente fale muito, faz parte da nossa vida o tráfego pago, da grande maioria não faz. Então, hoje eu não vejo como uma empresa ou como um profissional, um escritório, pode ter um retorno de forma orgânica. Não, é justamente isso. A gente fala muito, né? Eu estava conversando até agora há pouco, estava dando uma mentoria ali para um pessoal que eles têm 36 clínicas, né, com relação à hernia de disco, né, toda essa situação. E eles estavam com essa dor no tráfego, mas na verdade é o contexto completo que a gente fala, né? O tráfego nunca está sozinho, né? Então, por exemplo, não adianta você mandar tráfego pago se você não tiver um bom atendimento, né? Lá na ponta que trabalha esse lead. Não adianta, por exemplo, você também fazer um tráfego pago se você tem um branding mal feito. Não adianta você fazer tráfego pago se o seu podcast também não é bom. Também, assim, a gente fala que o tráfego pago ele nunca está sozinho, né? Ele não é um milagre, né? Eu acho que o que casou com essa explosão de inscritos foi a qualidade, né, do podcast, né? Que o Arc faz. Quando eu falo assim, não só de conteúdo, mas tecnicamente, né? A imagem é muito boa, tudo é muito limpo, né? Então... porque a gente ia fazendo e ia mostrando para grandes casos digital que eu tenho acesso, né? Pedro Sobral, Priscila Zilo, né? Então a gente tem acesso muito a essas pessoas, e a hora que eles viam a imagem, falaram, cara, que imagem legal que vocês têm, que conteúdo bacana. Então, ele nunca está sozinho, né? O tráfego pago é importante para acelerar resultado, para acelerar a distribuição do seu brand quando você faz, mas só que tem que ter qualidade também no brand e no conteúdo, porque também ele não faz esse milagre, né, que a gente faz sempre sozinho, né? Até porque aparece ali, mas a pessoa tem que entrar no canal e clicar para se inscrever, né? E é tão fundamental isso que você está falando, porque assim, eu vejo que isso em qualquer... É aquela coisa, quando a pessoa confunde esforço de marketing, que isso vira um esforço de marketing. Nossa, eu vou pagar com estratégia de marca, existe esse ruído, porque realmente tem muita gente que acaba investindo num tráfego pago e acredita que aquilo vai resolver o problema. Sendo que estrategicamente ele não organizou o atendimento dele, seja por chatbot, seja por uma forma, ou até mesmo de consultores de venda à disposição, não organizou estoque para isso, não organizou equipe para isso, não se organizou a marca para atender aquela demanda, e aí acaba ou gerando ou não gerando, porque a falta de atendimento também é um problema, porque assim, um tráfego pago bem gerido, bem estratégico, atinge pessoas que você nunca imaginaria que você poderia chegar. E as pessoas se interessam uma vez que você faz uma qualidade. Você casa isso com uma qualidade de produção, de conteúdo, etc. e tal. Isso tem que chegar no final bem envelopado. E eu vejo que muita gente acaba em todas as pontas. Nós, do marketing, a gente sempre é procurado
para apagar incêndio. Sempre. Exatamente. E fazer rede social. E fazer rede social. A gente não Faz rede social. Essa é a nossa frase da vida. Eu acho que o nosso pensamento é um pensamento estratégico, assim como todo mundo tem que ter. Na verdade, o que a gente precisa começar a ter é em todas as áreas, e é por isso que a gente está lidando aqui com gente que de criatividade. Eu não estou falando de criatividade de gente, tipo assim, muito criativo, até somos, mas eu acho que são pessoas que criaram atividades ao longo da vida inteira. Imagina, Dai saiu da edição de revista para poder agora no mundo digital e criou um canal que virou um ecossistema. Tipo assim, Roberta é formada em Relações Internacionais? Direito. Ou seja, ninguém é preso nessas empresas. A gente conhece o código. Exatamente. Gustavo, quantas empresas você tem hoje? Hoje, 13. Como é que você identifica um bom investimento? Tipo assim, por exemplo, igual você foi fazer um serviço de tráfego pago. Você olhou pro EARC e virou sócio. Como é que é isso? Eu coloco muito assim, né? Você tem que... No caso do EARC, quando eu entrei, que a gente fala no nosso negócio, eu percebi assim que era uma marca muito de médio a longo prazo, uma marca de construir um valuation, né? Uhum. Já vi que não era uma marca assim daquela liquidez imediata, era uma marca de se investir muito branding para colher lá no futuro de essa grande marca. No caso do EARC, em outras empresas que a gente entra muito em tecnologia, né? Eu vejo o nicho que ela está inserido, né? Se esse nicho tem escala, né? Se esse nicho tem escala, e se eu tenho tecnologia suficiente para resolver a dor desse nicho, né? Para entregar uma proposta de valor dentro desse mercado. Quando eu respondo esses 3 pilares, geralmente eu entro nessa empresa, né? E então a gente tem feito muito isso. E lógico que pelo alguns sócios que eu estou inserido hoje, eu tenho um network muito forte, eu faço muito negócio pelo network hoje. Mas quando a gente vai trazer para o nosso hall de negócio, a gente sempre analisa esses 3 pilares, né? Se a gente consegue resolver uma dor com a nossa tecnologia, se os sócios que estão com a gente têm habilidades complementares, né, que conseguem colocar esse negócio, uma atração nesse negócio, né, e principalmente se eu consigo, através do tráfego pago, ser um canal forte de aquisição de cliente. Se a gente consegue fazer tudo isso, a gente tem as respostas, né, vê quem que vai estar no projeto e a gente entra, né? Então, assim, isso é interessante o que você falou, porque um exemplo, como uma coisa nunca está solta, né? Uma pessoa chamou a gente para fazer uma consultoria de tráfego e a gente entrou na conta e o tráfego estava sendo muito bem feito. Eu falei, cara, não, mas não está vendendo. Não, mas o seu problema não é tráfego. Aí a gente fez um cliente oculto e a gente viu um problema muito grande de venda. Aí a gente colocou uma IA de atendimento pro WhatsApp. Eu estava sem vender fazia uns 12 dias. Do outro dia ele fez 9 vendas, que era de atendimento. Eu falei, cara, tá vendo esse problema? Não é tráfego. Às vezes você está olhando para um problema, mas que não é o real problema da sua empresa. Você está colocando energia, fazendo uma cobrança desnecessária em cima de uma área. Às vezes você está cobrando seu marketing, que foi bem feito. Às vezes você está cobrando o seu tráfego, que está sendo bem feito. E seu problema simplesmente estava no atendimento. Então, para aquilo que você acabou de falar, né? As coisas, a gente vê essas empresas de grande sucesso que a gente participa, o marketing ele conversa sempre muito com a equipe de venda, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um marketing independente, mas a equipe de venda não compra o marketing e ali no final não vira, né, o resultado em cima do que você falou, né? Uma coisa muito bacana também dessa história, assim, com o Gustavo, é porque tanto ele quanto o Igor, eles têm o mesmo pensamento que eu tenho, assim, de dividir para multiplicar. Ao invés de pegar um projeto, colocar na gaveta e ser só meu. A gente prefere ter sócios, né? E daí, contando, a gente precisa, você, né, dessas 13 empresas para 14, né? Tem que sair do 13 para 14. Então, uma dessas, voltando à parte de networking, que eu sempre volto, uma dessas empresas foi construída recentemente. Olha a história, porque podcast tem que ter história, porque senão, né? Storytelling, mano. Olha Storytelling. essa história. Estávamos nós de férias, a gente parou 2 dias ali em Ilhéus, antes de ir para Barra Grande, agora nessas férias.
E daí, todos os dias ele foi pra academia e eu não, eu tava exausto, queria descansar. O dia que eu resolvi, vou pra academia. Chegou lá, tinha uma mulher super bacana, ela é a filha dela e tal, e eu converso pouco, né? Aí a gente já começou a conversar, taranana. Estamos sócios, somos sócios hoje, num ecossistema de leilões de empreendimentos. A gente ainda vai, essa empresa já está formada, mas a gente vai fazer o lançamento. Mas, assim, para as pessoas entenderem o poder do networking, né? Assim. Justamente, eu falo muito isso. Eu sou uma pessoa que compra. Quando eu não tenho network, eu compro muito acesso, né? Eu vou para o Mastermind, vou para grandes eventos, às vezes fazendo algumas loucuras até aí na cabeça das pessoas, né? Mas eu sempre faço negócio. Mas a Dé falou tudo, né? Hoje eu tenho aí acho que 18 sócios, né? Contando essas empresas todas, que são bênção na minha vida, né? Porque eu falo assim, a vantagem quando você tem muitos sócios. Primeiro que você transfere um capital intelectual que a pessoa, de 20 anos, que a pessoa estudou na área que você não é boa, que a pessoa é boa, transfere automaticamente para você. Então, intelecto é tudo. Segundo, com habilidade complementar que sobra muito tempo, né? Tempo é o maior ativo que a gente tem. Então, você consegue tocar essas empresas todas? Dá trabalho? Claro que dá. Trabalho, mas tem empresas assim que eu sei que, por exemplo, não tem que estar atuando em algumas situações que sei que tem gente boa resolvendo essa situação, né? E a outra questão é que eu não conheço também, pelo menos no ambiente que eu vivo, ninguém que conseguiu nada sozinho grande, né? Então, se não foi o Elon Musk que conseguiu, ninguém conseguiu, nem você que vai conseguir uma hora dessa da vida, né? Depois nessa altura do campeonato. Então a gente tem muito essa cultura mesmo de ter muito sócio mesmo. Às vezes a pessoa fica falando assim, mas vou repartir o lucro. Não, cara, você não vai repartir o lucro, você está gerando mais lucro. Exatamente. Né? Porque você ser sócio, eu prefiro ser sócio de uma empresa bilionária que ser sócio de uma empresa que fatura R$100 mil por mês. Então a gente tem muito essa cultura, né, de construir negócio assim. E a gente vê que no segmento, especialmente de arquitetura, construção, decoração, a mentalidade ainda é muito fechada para essas negociações, para essas parcerias. Por exemplo, os profissionais, eles não são unidos, né? Eu vejo a comunidade, por exemplo, de tráfego pago, eles fazem negócio entre eles conversam, dão dicas e se ajudam. Sempre juntos, né? Diferente do arquiteto que só encontra para bater tacinha, né? E é real, assim, e eu sempre falo isso. Esses dias eu tive uma reunião com uma arquiteta, ela tá fazendo tudo certinho, mas ela não dá conta. Eu falei assim, seu problema é que você não tem braço, você não dá conta sozinho, você precisa ter um sócio. E daí, até pegando esse gancho, foi daí também que eu fiz o convite para vocês, né, também, porque até meio que, na verdade, quase, não seria inspirada, seria assim, tipo, vai que você tá deixando dinheiro na mesa, pelo Gustavo, porque eu já tive agência, né, por um tempo, e sozinha, realmente, não dá. A gente tá vivendo isso. E daí nasceu a Emarc. Foi dessa oportunidade que a gente viu vários profissionais, empresas reclamando que não existe uma agência que atende, que consegue entender o nosso olhar, o diferencial e tal. E nisso eu fiz o convite para esses dois super profissionais. O Delan eu conheço há mais de 15 anos, né? Mais ou menos. Então, ele foi braço direito, esquerdo de uma que participou do nosso último episódio, a Heloísa Lobo, que por 25 anos teve uma das maiores agências, uma das mais respeitadas no meio, né? E a Roberta, que está no segmento de marketing digital e que em 1 ano e meio foi a 5ª empresa que me atendeu. E eu falei, se você conseguir, eu vou te fazer uma proposta de sociedade. Na segunda reunião ela já falou essa. Já fiquei esperando esse momento. Conta um pouquinho agora isso tudo para vocês. Não, assim, eu acho interessante porque eu acredito muito na
na energia das coisas, né? E ouvir vocês falando sobre isso de acreditar que a sociedade é o melhor caminho para os negócios é uma coisa que eu sempre acreditei, assim, muito. E desde que eu abri a minha empresa, eu sempre falei, eu preciso de um sócio, eu preciso de mais sócios, eu preciso de gente, porque sozinho a gente não dá conta. E realmente, a percepção do empreendedor ou empresário que começa sozinho é de que ele está sozinho. E é muito difícil. Porque você precisa ser vários e você não detém todos os conhecimentos que uma empresa precisa para rodar. Então, eu fiquei nessa busca por um tempo, esperando, pedindo ao universo, a Deus, assim, sócios mesmo, que tivessem essa visão de negócio e que quisesse cometer loucuras em prol do empreendedorismo e dos negócios. E quando isso chegou, eu falei, eu vou abraçar essa oportunidade porque era o que eu pedia. E realmente, assim, ter vocês com toda essa experiência e mais, né, com essa paixão por trazer transformação e resultado. Porque não é só sobre o dinheiro, não é só sobre vendas, é muito mais, né? A gente observa, assim, o quanto isso é a vida de vocês. Estou falando de vocês dois porque vocês estão juntos já tem um tempo, né? E aí, quando você falou do Delan também, toda essa trajetória que ele tem, assim, que a gente fica encantado de ouvir falar do Delan. E depois que a gente conhece, a gente tem certeza, não, eu realmente puxo seu saco tudo já tem isso. um tempo. Então, essa experiência tem sido muito incrível, porque, primeiro, não se sentir sozinho é ótimo, Sim. E outra, porque a gente vê as coisas acontecendo, né? Então, a gente vai se acudindo e vai vendo, nossa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e você vê as coisas fluindo de uma maneira incrível, né? A gente fica brincando, tá trocando o carro, trocando pneu, andando com o carro. Mas isso é ótimo, porque a gente mal lançou a nossa agência, a gente já tem cliente, Sim. pessoas buscando e projetos nascendo. E é isso que a gente quer mesmo, né? Assim, a experiência, ela é incrível. E poder compartilhar e inspirar isso num episódio como esse é muito bom, porque as pessoas, esse nicho, eles precisam perceber que realmente se unir e compartilhar conhecimento é o melhor caminho. Quanto que a gente não perde por ficar sozinho, né? Assim, sem compartilhar e sem ousar em empreender e com gente muito diferente, porque a gente é muito diferente. Cada um de nós é complementar. Imagino que o Gustavo também com sócios, todos são complementares também. Todos. Né? E acontece de uma forma tão fluida, assim, que a gente não precisa determinar o que cada um faz. Vai acontecendo, né? Exatamente. Vai acontecendo. E, assim, sem falsa modéstia, eu sou uma caçadora de talentos a vida inteira. Ed Hunter. Não, mas uma coisa que a gente fala muito e tem se falado muito, e foi uma coisa que quando o Gustavo falou a respeito de ser complementar, assim, eu acho fundamental, assim, existem talentos e existem talentos aplicados. Eu acho que, e tudo é importante, eu acho que acredito fortemente da forma com que você empreende, do olhar que você tem para desenvolver produto, valor para as coisas, gerar movimento, gerar projeção para as coisas. Da forma com que a Roberta é uma pessoa extremamente organizada, cartesiana, estratégica, no melhor sentido da palavra. E quando eu falo organizada, estratégica, cartesiana, não é uma coisa quadrada, muito pelo contrário. A gente precisa disso. E organização, edição, para mim, é uma das melhores formas de criatividade. Sabe por quê? Porque você consegue pegar o melhor de cada coisa e transformar num projeto inteligente, numa proposta interessante. E daí vem o gênio, né, das palavras aí, da narrativa. Eu honrei minha alfabetização, eu fui muito bem alfabetizado. Mas, assim, eu acredito muito que os criativos, e quando você estava falando, e a gente estava falando sobre esse assunto, eu fiquei muito refletindo a respeito, por exemplo, de grandes criativos que vêm dentro do mercado de luxo, que é um mercado que a gente acaba atendendo muito, de grandes criativos que venderam seus nomes para grandes marcas de luxo e acabaram meio que não segurando o tchan de ter aquele, de se tornar, tipo assim, sei lá, Alexander McQueen, grandes nomes que, assim, se tornaram grandes, aí venderam seus nomes para grandes conglomerados, e aí quando você tem aquele aporte financeiro de investimento, a pessoa meio que se perde. Por quê? Porque talvez os criativos, e eu faço mais ou menos parte disso, mas há muito tempo eu já vinha mudando a minha cabeça. Porque que acontece? Durante muito tempo eu vivi de texto, e só vivi de texto.
quando eu vi que realmente eu precisava de algo mais e que os valores que eu buscava para minha vida, e eu estou falando não só dos valores de vida, mas financeiros também, estavam em outras frentes, eu precisei evoluir, eu precisei buscar outras coisas. Sai da zona de conforto ali. Completamente. Tive crise de meia idade, falei, não quero mais comunicação, virei gerente de loja, vou não sei o que, agora eu quero comunicação de novo. Só que eu não queria estar no mesmo lugar. E eu acho que quando as coisas foram acontecendo, assim, eu tenho um benefício, um privilégio que eu nunca fechei porta, eu sempre abri horizonte, então geralmente as pessoas meio que me convidavam para trabalhar, eu sempre, do momento que eu resolvi ficar sabático, eu nunca parei de trabalhar, então assim, eu nunca parei de trabalhar, e eu sou preguiçoso, trabalhando de 24/7 eu me acho preguiçoso, eu não gosto de trabalho, trator. Por isso eu trabalho direito. Não para um minuto. Então, assim, quando apareceu quando as coisas foram aparecendo e apareceu a oportunidade, eu falei assim, talvez seja isso. Talvez não é isso. Na verdade, teve uma confirmação. O podcast pode falar. Exatamente. Conta a verdade aí Somos para os ouvintes do EAR que trabalhamos todo mundo com misticidades. Eu levei na cartomante. Levou na coisa. Gente. Na hora que eu lembro direito, tipo assim, é hoje. Tipo, uma segunda-feira, eu falei assim, é hoje que eu vou ligar pra todo mundo. É isso. Aceita? Topo. Foi assim, top. Falei, gente, é pra ser. Aí depois ele mandou, eu vou te contar. Eu preciso te contar. Eu tenho uma carta de tarô tatuada no braço, porque é o arcano que mais sai na minha leitura. Eu sou místico, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu faço oração, eu rezo pro santo, eu toco um tambor se precisar, entendeu? E aí, mas não só isso, assim. Eu acredito fortemente que era necessário essa complementar, e é importante quando a gente pensa em sociedade. Isso eu falo assim, aberto para todo mundo que busca empreender, assim, é muito bom quando a gente tá apaixonado em alguma área, a gente fala assim, nossa, duas pessoas são apaixonadas na mesma área, aí, por exemplo, sei lá, dois arquitetos, nós somos muito artistas, e vamos criar coisas incríveis juntos. Quem vende? Quem vende? O negócio. E o negócio? Tá, quem organiza? Quem vai ser o adulto? Porque assim, a gente que é meio criança, meio criativo, a gente é meio crianção, uma fã terrível, assim. Mas quem vai ser o adulto? Quem vai me colocar? Quem vai me organizar? Sabe? É importante isso, assim. E eu acho que a gente foi meio que se encontrando nisso. Foi meio que, sabe? Tipo assim, olha, que eu sou uma pessoa extremamente comercial e estratégica e com contatos e que tem uma história, entendeu? Assim, tem uma história de 20 anos no negócio, fazendo, assim, que transformou um evento presencial em um canal que tem acesso a 60 mil inscritos. Nós temos aqui uma pessoa que tem um pensamento extremamente organizado, extremamente calma, inclusive. Quase um Buda. Parabéns, Roberta. Parabéns. Ai, Deus. Então, assim, a gente tem uma assessoria de uma empresa que tem um olhar estratégico para atingir as pessoas que a gente precisa atender. Então, assim, se eu fosse um criativo, eu seria, sei lá, um criativo sozinho, fazendo coisinhas e coisas que eu já não tenho mais interesse em fazer. Faço, porque, né? Mas com estratégia. Eu acho que para todo objetivo, para quem quer desenvolver na vida, eu acho assim, a gente precisa ter estratégia. Mas hoje o meu objetivo maior é a estratégia, porque eu acredito que a parte de criação em si, ela só vai fazer sentido porque não existe muito criativo e pouco criativo, existe contexto. E eu tô afim mais de criar contexto para gerar resultado. Exatamente. E é isso que a gente se propõe a fazer na EMARC hoje, né? A gente até fala menos poesia, mais vendas. A gente até falava muito assim a palavra resultado. Vamos falar vendas, vamos falar abertamente sobre vendas, que é uma coisa que a gente tem que falar nesse segmento, né? Você percebe isso, assim, que é tudo meio camuflado, parece que o segmento não pode falar vendas, não pode falar vender, é tudo muito poético, muito... Você percebe isso? Você que entrou no segmento há 2 anos? Não, percebi, né? Eu particularmente, eu não... Para mim, um mantra de qualquer empresa é venda. Assim, eu acho muito bonito, assim, eu
O pessoal hoje romantiza muito o propósito, né? O propósito, né? Acordei o propósito. Eu acho legal, você tem que ter o propósito. Lógico que ele é importante. Mas, assim, se não tiver resultado, não tiver venda, o seu propósito não se perpetua. Você não dá conta de bancar o seu propósito. Você não dá conta de acordar todo dia só pelo seu propósito. Então, o Jota fala muito essa frase, né? Resultado cura tudo. Né? Então, você pode falar o que quiser em você, mas se tiver resultado, pode falar, pode deixar falar. Né? Porque aquele que é muito assim na poesia, né? Aquela coisa assim que não é tangível e não tem resultado. Tanto é que quando você vai vender, a primeira coisa que a pessoa, quando você vai vender uma empresa, ela, para saber se a sua empresa tem um valuation ou não, ela vai olhar seu EBITDA, seu lucro líquido. Cara, aí, sua empresa faturou quanto? 100 milhões? Beleza, então 100 milhões vezes 5, vezes 6, sua empresa vale 600 milhões. Se você chegar com o resultado zero, sua empresa vale zero. Você pode ter criado, criativo, feito marketing, branding, mas não adiantou. Porque tudo isso tem essa ligação do marketing bem feito, venda, branding, a atuação da sua mídia, a atuação do time comercial, os programadores que desenvolveram a plataforma, sabe? O pessoal da experiência do cliente, tudo. No final, tudo isso tem que dar um resultado. Né? Eu acho que isso, dentro da arquitetura, é muito solto. Tanto é que uma coisa que eu assustei quando eu fui para entrar nas empresas de arquitetura, ninguém tinha CRM. Sabe, ninguém tinha uma planilha de controlar, ninguém tinha esse processo assim comercial de follow-up. Cara, que doideira que esse povo é. Dessa forma, esse povo é muito doido, né? E como você falou, é muito do glamour, né? Ganha tudo, né? Das grandes empresas do ecossistema, né? Então, tem essa cultura. Eu acho que é dessa cultura. E eu acho que mais surgiu dessa dor. Porque a Day falou no começo, ninguém está disposto a ensinar. Nós achamos lá, né, pessoas que estavam dispostas a ensinar. Agora, de novo, essas duas audições, porque são pessoas que estão dispostas a ensinar. Lógico, né? Tem que saber ensinar, né? Tem que também, não é qualquer um. Então... Que, inclusive, é a parte mais difícil do produto é ArcMind, né? Assim, conseguir esse expert que esteja disposto a compartilhar o que ele aprendeu ali em 20, 25 anos de carreira. E é tão engraçado que os três, tanto... Ainda não pode contar, não mas pode contar. Só falar os três. Eu vou falar os três. Não pode contar ainda, mas os três que o pessoal da primeira edição, né? Uhum. O pessoal da LF Arquitetura, né? Tanto que os dois agora, e eles têm três, são os únicos que eu achei que tem as coisas em comum. Quando a gente foi lá em São Paulo, a gente visitando esses escritórios, time comercial bem definido. Time de criação bem definido. Todo mundo sabe o que tem que fazer. CRM. Todo mundo, não departamentalização. Assim, tudo departamento. Muito... Você vê que eles são empresas de arquitetura. Eles não são um escritório de arquitetura. Eles são empresas de arquitetura. Os três têm muito isso em comum. Eles estão pensando assim, como crescer os negócios deles, para onde que eles vão, quem que é o cliente ideal, aonde que eles querem fazer. Qual a esteira de produtos que eles estão. Qual a esteira de produtos. Né? São fantásticos. E quando o Gustavo fala, ele fala que ele se assustou, não foi só nos escritórios, foi nas lojas, nas empresas. Sim. Nas empresas, assim. No comércio mesmo. No comércio. Então, assim, é o que eu falo e tomara que esse podcast chegue em, assim, 90% das empresas goianas, porque eu brinco, eu sempre falo que eu faço parte dos 0,01% dos goianos que defendem empresas goianas. Só que, infelizmente... aqui a cultura essa síndrome do vira-latas, de não dar valor no que é goiano, tem que sair para a pessoa dar valor. E eu vejo empresas assim com potencial gigantesco, assim, eu enxergo o tempo todo, assim, pode ser uma franchise, pode virar uma franchising, enfim, inúmeras possibilidades. E você tem que convencer a pessoa disso, assim, convencer. Sabe, assim, literalmente convencer. Por exemplo, a questão de tráfego pago. Quando a gente começou, a gente inseriu isso nos nossos serviços, né? Falei assim, como que eu vou explicar? Porque a grande maioria não conhecia. Aí eu criei uma história. Falei assim, vamos lá, imagina um vendedor que vai trabalhar para você 365 dias no ano, 24 horas por dia, não vai te colocar na justiça e ainda vai te trazer o cliente ideal. Você pagaria para esse vendedor? Coloca esse custo na folha de pagamento.
Gente, depois que eu mudei, depois que eu criei esse discurso, né? Na verdade, porque as narrativas que vendem, mas as melhores que ganham, né? Então, assim, depois que eu mudei isso daí, as pessoas começaram a entender. Mas mesmo assim, com o pé atrás. Então, eu acredito que teremos aí muitos cases de sucesso nesse ano de 2025, em todos os sentidos de branding, gestão de tráfego, estratégia, posicionamento, tudo, né? Vamos fazer um último podcast final do ano, contando sobre esses cases de sucesso. Vamos lembrar esse 11 de... Vamos movimentar esse mercado, né? Exatamente. Não, e trocar essa mentalidade, porque isso, na verdade, não é uma mentalidade de esforço de marketing. Quando vão apresentar orçamento para a gente, é uma coisa assim, o nosso esforço de marketing vai ser assim, gente, mas esforço de marketing, como é que você vai se esforçar para uma coisa que é básico? Tipo assim, não é um esforço, é uma estratégia de marketing. Nossa estratégia de marketing, porque assim, esforço para mim é tudo aquilo que é muito difícil e que não é necessário. Assim, eu vou fazer um esforço para sair da minha casa quarta-feira para bater uma tacinha. Ai, isso para mim é um esforço. Eu vou... E assim, é tão real isso, né? A gente fala assim, até a Mônica, que também faz parte da família Arc, ela fala assim, vocês têm um preconceito com bater tacinha porque ela adora. Não é preconceito, assim, a gente meio que rotulando o que acontece. Né, assim. Então, assim, esforço pra mim é tudo aquilo que você faz, parece que você tá fazendo meio que amarrado, ou sabendo, ou fazendo por um objetivo que você não acredita tanto. Tipo assim, eu vou porque tem que ir. Não. Quando você muda esforço de marketing para estratégia de marca, a mentalidade muda e aquele valor fica pequeno. Exatamente. Ou fica pequeno ou fica do tamanho que ele deve ser. Tipo assim, esse aqui é um valor desse tamanho e ele precisa estar na minha folha de pagamento, assim como você disse. Exatamente. Porque assim, eu preciso dele para movimentar. E a partir desse movimento eu vou começar a identificar, inclusive, esses erros que acontecem mesmo. Porque a gente investe os clientes investem um absurdo, ou o que eles acham ser um absurdo, mas na verdade é um valor muito objetivo para aquilo, e às vezes é a oportunidade que você tem para identificar que seu atendimento está falho, que o seu sistema ou os outros sistemas estão falhos, igual você identificou. Que o seu posicionamento está ultrapassado. Que o seu posicionamento não acompanha. Uhum. Então, assim, o que adianta eu querer vender uma coisa que que a minha experiência... E assim, de verdade, está tudo bem as pessoas não desejarem criarem grandes movimentos, mas você está investindo no seu movimento pequeno, ok, assim, meu movimento é pequeno, mas minha experiência de loja está sensacional para falar assim, não, ok, eu não quero todo mundo, mas tá gerando fila, mas agendamento, o básico, na verdade, o básico tá fazendo feito direitinho. Essa é a questão, né? O básico está sendo feito, porque na verdade, assim, eu não quero, a gente ouve sempre, assim, de escritórios, lojas, porque eu quero a gente não quer uma rede, a gente não quer internacionalizar e tal, mas não estão conseguindo o básico, assim. Hoje eu vejo escritórios falando... Eu acompanho muito, acaba que aparece pra gente cursos como ganhar 20 mil reais no escritório. 20 mil reais, um escritório de arquitetura. Vocês acham que assim, pra mim, assim, é loucura. O que você acha disso? O apocalipse. Adoro a palavra do Gustavo. O apocalipse. Uma pessoa que fala... Achar que 20 mil reais é muito dinheiro. 20 mil reais, ela para um escritório de arquitetura é um modelo de sucesso, é muito ruim, né? Então não tem o que falar, porque assim, às vezes o Delano falou uma coisa que é muito importante, às vezes as pessoas vão lá no escritório, mas eu não tenho venda, aí você olha assim, lá na planilha dela, quanto você está investindo em marketing? R$1.000, tá certo, você vai continuar sem cliente. Então assim, como você falou, né, que você tem que ter muita estratégia. Para mim, um dos maiores cases de marketing hoje é da CIMED. Né? Eric Shibata, um gênio do marketing. O cara tirou o conceito da empresa farmacêutica, deu cara para uma marca, né, com aquela inteligência. Mas quanto que a CIMED investe? 600 milhões. Por isso que a CIMED é a CIMED.
O João Abid investe 15%, ela faturou 4 bi, então ele investe 600 milhões. Aí você fala, mas é muito, não, mas por isso que ele é CIMED, por isso que ele está onde ele está, por isso que... Mas começou tudo como? Começou com a CIMED, ela pagou o preço, quis pagar o preço do marketing muito bem feito para ela sair do conceito de medicamento. Hoje, quando você pensa em medicamentos, a primeira coisa que você pensa é CIMED. Amarela, a marca amarela. Você não tem como. Se falar de CIMED, não falar da marca amarela que marcou demais eles ali. E teve um gênio por trás, né? Que é o Eric Shibata, um cara que eu sou muito fã mesmo desse mercado. E tanto é que quando você vai fazer qualquer negócio, né? Às vezes a gente vê muita pessoa assim, eu estou muito preocupado com o meu produto. A pessoa só foca energia no produto. Cara, não é o melhor produto é que vende. O McDonald's não tem o melhor sanduíche. Sabe? Ele vende aquela porcaria de sanduíche, é o que mais vende no mundo, porque tem um marketing muito bem feito. Então, e uma das coisas que a gente mais fala quando tem escala, quando você vai colocar a escala, dentro do digital chama Product Market Fit, é quando o seu produto que você fez o MVP está fit com o mercado, mas é através do marketing. Aí você consegue aplicar growth mesmo, colocar escala, colocar dinheiro, testar os canais de tração de aquisição de cliente. Então, assim, as pessoas elas não têm ideia da importância. Por exemplo, a pessoa dá muito pouca importância para o marketing. Né? Às vezes elas focam muito no produto. Muito você nisso. se assustou com a questão do investimento quando o Gustavo entrou no segmento, todos high ticket total, assim, ticket médio ele é acima de 100, 200 mil reais, e querendo investir R$1.000. R$1.000 foi o que o EARCcast começou investindo. Lá atrás, o EARCcast, a gente investindo sem ser um produto de conversão, né, que fala, assim, sem venda, investindo em posicionamento. Daí uma loja que, enfim, que tem um produto ali de 100, 200 mil reais, sabe, assim, é inaceitável. Eu acho que é muito bacana, assim, eu queria muito fazer esse podcast pra gente falar abertamente sobre isso, que acaba que a gente fala de forma mais camuflada nas entrevistas, porque o foco, né, é o convidado, mas nesse podcast a gente tá tendo, assim, toda a chance, assim, de falar realmente com vocês, empresários, com vocês, escritórios, para vocês abrirem os olhos para o mundo real, porque o mundo real não é poesia, né? E os números não mentem. Isso aí você falou, por exemplo, você falou tudo. Por exemplo, mais uma vez, voltando para o EARC Mind, que é um produto que surgiu, o que o pessoal estão lá dentro? Por que o escritório que estava lá ensinou? Por que eles estão muito à frente dos outros? Porque eles investem R$100 mil de tráfego pago por mês. Bom. E as outras empresas investem R$1.000 de tráfego pago. É simples. Então, às vezes a pessoa quer, mas eu quero ter o resultado daquele que mas você vai gastar igual ele gasta? Mas você está disposto a todo dia movimentar a sua rede social, só a fazer correção criativo? Aqui que é entre 10 e 20 mil que eles investem, mas mesmo assim, 10 vezes mais do que uma empresa. Não, eu quis falar 100 mil, que tem gente que investe muito mais em tráfego pago. Não quis colocar só de arquitetura, não. Entendi. Eu quis colocar, por exemplo, tem clientes nossos, não que tem que fazer isso, tem clientes nossos que investem R$1,5 milhão no Google por mês. Para vender muito, para fazer muita escala. Então, mas é aquilo que você falou, não tem como você assim, você querer vender um produto de 70 mil, um fogão de 70 mil, se você investe R$800 de tráfego pago. Assim, chega a ser assim, chega a ser mentalidade de criança. Fora da lógica. Não, e assim, que eu sou de conversar, né? Eu sento, converso, faço reuniões, mas não tanto mais, mas o Gustavo ele já é mais direto, assim, ele fala uma vez e ponto. Se a empresa não escutou, ele realmente, assim, ele prefere partir pro próximo, entendeu? E hoje eu entendo isso. No começo eu ficava meio assim, mas será que... Mas é difícil, eu acho que tá todo mundo cansado, assim, principalmente... Eu posso falar, assim, quase 20 anos, né? Nesse segmento, e tentando mudar, e fazendo tudo, e quase balançando, assim, a corda, né? O EARC Mind, a escolha, inclusive, foi bacana falar isso. A escolha dos profissionais para o primeiro EARC Mind foi super
contestada, assim, super polêmica, né? Mas, dentro do segmento, eu queria chocar com um case, pouco tempo de mercado, 12 anos apenas, e estarem aí em 22 países, faturando a casa aí dos 7 dígitos mesmo. Então, eu quis chocar, eu não quis trazer branding, eu queria trazer números. Então, assim, realmente nós mostramos isso, que é real. Então, todos saíram encantados. O primeiro episódio, Fabiana Bellini teve a oportunidade de participar, porque, assim, só participaram, assim, grandes escritórios. O ticket médio é um ticket médio alto ali do ArcMind, porque é um evento super exclusivo, somente para 100 profissionais, até 100 profissionais do Brasil todo. Uhum. Então, e ela entendeu, ela viu, ela fez negócios, enfim. É isso, é aproveitar as oportunidades. E uma das coisas em relação até essa questão do ticket médio alto, né? Na verdade, para a gente é muito baixo isso. Quando a gente fala em mentoria, a gente acabou de fechar uma mentoria para ajudar nesse desenvolvimento do ecossistema do negócio Arc. Uhum. A gente está investindo 39 mil, né? E o que acontece? Assim, para mim, isso era uma loucura também antes. Mas uma frase que o Gustavo falou mudou totalmente meu mindset, que foi o seguinte, assim, eu não estou comprando só o conhecimento, eu estou comprando o acesso. E eu vinha procurando um mentor já há algum tempo que me entendesse, e eu falei, qual que é? E quando eu conheci o Mackenzie, ele falou exatamente o que eu precisava ouvir, que era esse acesso para essa expansão que nós queremos e que vamos e que já estamos fazendo. Vocês sabem aí um pouquinho, logo internacionais, né? Queremos spoiler. Tem como dar spoiler? Mas antes de dar esse spoiler, em que talvez vai rolar uma caravela ao contrário, porque eu acredito fortemente assim que a gente passou por um período um período em que a gente ficou trancado em casa. A gente se adaptou a trabalhar em casa e a gente se adaptou a conhecer pessoas do mundo inteiro e trabalhar para o mundo inteiro. No mundo de hoje, em que a gente pode atingir e com recursos que a gente pode atingir os clientes num lugar só, eu estou falando de nós profissionais que lidamos com criatividade, porque estratégia também é criatividade, você tem que ser um pouco criativo até para, às vezes, fazer do limão uma limonada, né? Exato. É inadmissível a gente achar, porque assim, a gente fala muito do nosso cenário, onde a gente está aqui, o nosso CEP. E realmente, assim, durante muitos anos, onde a gente grava aqui em Goiânia, era tudo baseado em relacionamento. Ainda é. Ainda é. O dono que precisa atender. Exatamente. O cliente, enquanto o dono não vai lá, nem que seja um desconto de 0,01% da uma assinaturinha. Precisa se ver a pessoa, é uma coisa muito relacionamento. Bem, enfim, o mundo é diferente, o dinheiro mudou de mão, as pessoas mudaram, os rostos mudaram. Então, para mim, hoje, de verdade verdadeira, se eu tenho a possibilidade, se o meu negócio mora na minha cabeça e na minha mão, que eu preciso dela para escrever, eu acho inadmissível eu querer achar que é só aqui. Sim. Que aqui é o meu cenário. Então, se eu posso usar da inteligência de um profissional como você, de uma empresa que você faz a gestão, para me levar, para me indicar o caminho certo para eu poder fazer. Porque a gente acha que é tudo digital, mas, gente, é puro relacionamento. Quando você investe nisso, é puro relacionamento. O digital é uma forma de relacionamento, que você vai treinar ali, inclusive, a sua forma de atender as pessoas por uma via que você não está acostumada. E desenvolver o seu posicionamento e a sua presença digital ali, e a sua presença emocional até. Como é que uma pessoa é atendida por um canal digital? Por mais que seja um chatbot, como é que eu dou sequência nisso? Eu preciso. Isso é relacionamento. E assim, no fundo do meu coração, o que eu mais desejo na minha vida é liberdade.
E liberdade, assim, a gente pensa que liberdade é uma coisa, eu quero ficar bicho grilo. Muito pelo contrário, porque liberdade é uma prisão. Quando você escolhe uma coisa, você deixa 3 para trás. Então, assim, não vamos, mas assim, é a liberdade de poder seguir criando o lastro, entendeu? Então, assim... Liberdade geográfica. Liberdade geográfica. Liberdade criativa. Comprometido, né, com o meu trabalho, sim, mas sendo livre no meu viver, assim. Eu já tentei ser uma pessoa corporativa, segunda a sábado dentro de uma loja. Você não nasceu pra isso, não. Eu sou bicho solto, entendeu? Somos. Todos nós. Então, assim... E foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, tudo é aprendizado, mas assim, a gente precisa de fato, para mim, é inadmissível, no mundo que a gente vive hoje, um criativo achar que está restrito a um cenário. A gente não está restrito a um cenário. Hoje a gente tem recurso, a gente tem conhecimento e a gente tem uma série de ferramentas estratégicas para prosperar, não só num lugar, mas em vários lugares. E ao mesmo tempo, inclusive. Esse corte ficou excelente. Demais. Esse corte, Gil, pega esse corte. Não, mas gente, assim, do fundo do meu coração. Sabe, assim, hoje... Eu poderia estar... Eu estou trabalhando em Goiânia, mas eu trabalhava para eu tive um cliente no Sul, que eu escrevia como se eu estivesse no Sul. Eu tenho clientes que eram diversos segmentos. Eu precisava ir durante muito tempo em Gramado para poder cobrir uma questão de hotelaria. E hoje em dia eu sei que eu posso fazer isso de qualquer lugar. Eu posso escrever sobre o mundo em qualquer lugar do mundo. Sim. Eu posso escrever sobre Goiânia e Lisboa, inclusive. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Eu posso escrever sobre todas as coisas em qualquer lugar. Assim, e lógico, acho importante, a gente, dentro do nosso trabalho, existe um período, um processo de imersão em que a gente está junto ao cliente, a gente tem o contato, é importantíssimo isso. É importante. Só que isso é um momento, um movimento. Isso não impede que a gente siga movimentando e fazendo a roda girar, meu amor. Com certeza. E, gente, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando, mas eu sempre sou a do já passamos aqui uma do timing. Mas, assim, foi bom para vocês? Foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Será melhor ainda. Exatamente. Outros prazeres virão. Nossa missão é grande. Tá marcado, final do ano. A gente vem aqui para contar todas as novidades aí que a gente vai lançar no decorrer de 2025. Sim. Então, assim, a gente começou com toda essa mudança aqui do EARCcast, justamente para nos dar liberdade, para a gente trazer convidados que queremos, conversarmos sobre assuntos que queremos, independente de qualquer coisa. Temos o EARC Mind com 2 edições. Temos 2 edições, você ouviu bem, são 2 edições incríveis. Que falam são exatamente sócios, são 2 escritórios de sócios complementares e que têm uma visão de empresário e empreendedor. Exatamente. Está dentro desse nosso tema. A gente não vai dizer, mas quem sabe, sabe. Vai dar para quem quer, vai ter fila. Exatamente. E temos Emarc, que é a nossa agência totalmente estratégica, onde a gente pensa assim, em tudo para vocês. Não fazemos redes sociais. Não. Né? Rede social é um complemento, lógico, faz parte de toda a estratégia, mas são tantas estratégias, tanto no on quanto no off, né? Para, de fato, você ter resultado. Então, temos Emarc, temos outras novidades internacionais que aguardamos os próximos capítulos, né, Gustavo? É isso aí, tá chegando. É isso aí. E continue com a gente. A próxima temporada vai ser tão incrível quanto essa. Muito obrigada pela atenção. Lógico, nunca esquecer de curtir, compartilhar, dar like. Você não tem vontade de falar isso? Todo mundo tem vontade de falar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. É isso aí, gente. Toca o sininho. Ativa o sininho. Agora tá, a campanha é rumo aos 70 mil inscritos.
Em breve. É isso aí. Bora botar inteligência nessa campanha aí. Gustavo. Show de bola. Gente, obrigada. Obrigada. E, assim, antes de tudo, é um prazer imenso tê-los como sócios. Amo vocês todos, em especial. Essa mulher faz holding tudo. Exatamente. Não tem nada que não é estratégia. Gente, obrigada e até a próxima.